O bombardeio de Tóquio de março de 1945, realizado na noite de 9 para 10 de março de 1945, foi um dos episódios mais devastadores da Segunda Guerra Mundial e é frequentemente apontado como o ataque aéreo convencional mais letal da história. Em número de mortes imediatas, colocam o ataque num nível acima dos bombardeios atômicos individuais de Hiroshima e Nagasaki. Até o início de 1945, os Estados Unidos vinham tentando destruir a capacidade industrial japonesa através de bombardeios de precisão realizados em grande altitude. Porém, essa estratégia enfrentava sérios problemas. Sobre o Japão sopravam fortes correntes de ar conhecidas como jet streams, que desviavam as bombas e reduziam drasticamente a precisão dos ataques. Diante disso, o general americano Curtis LeMay decidiu alterar completamente a estratégia aérea contra o Japão. Em vez de ataques de precisão em grandes altitudes, os Estados Unidos passariam a executar bombardeios incendiários em baixa altitude e durante a noite. A vulnerabilidade de Tóquio a bombardeios incendiários estava diretamente ligada às características urbanas e sociais da cidade na década de 1940. Grande parte da capital japonesa, especialmente nas áreas populares como Shitamashi, era composta por construções leves de madeira, bambu e papel, materiais altamente inflamáveis. As casas eram erguidas muito próximas umas das outras, separadas por ruas estreitas, o que facilitava a rápida propagação do fogo. Além disso, a cidade apresentava uma densidade populacional extremamente elevada, com bairros inteiros concentrando dezenas de milhares de pessoas em espaços reduzidos. Esse adensamento urbano não apenas ampliava o impacto humano dos ataques, mas também contribuía para a formação de incêndios contínuos e difíceis de controlar. Outro fator relevante era a própria organização da economia de guerra japonesa. Parte significativa da produção industrial estava descentralizada, distribuída em pequenas oficinas domésticas inseridas nesses bairros residenciais. Isso significava que áreas aparentemente civis também tinham valor estratégico, ainda que não fossem complexos industriais tradicionais. Por fim, as condições ambientais e urbanas favoreciam a formação de tempestades de fogo, firestorms. A combinação de múltiplos focos de incêndio, materiais inflamáveis e circulação de ar entre as construções podia gerar correntes de vento intensas que alimentavam ainda mais as chamas, tornando os incêndios praticamente incontroláveis. Na noite de 9 de março de 1945, 334 bombardeiros B-29 Superfortress decolaram das Ilhas Marianas rumo a Tóquio. Diferente dos ataques anteriores, os aviões voaram muito mais baixo, entre aproximadamente 1.500 e 2.700 metros de altitude, aumentando consideravelmente a precisão e a eficácia das bombas incendiárias. As principais armas utilizadas foram bombas incendiárias M69, carregadas com napalm, uma substância gelatinosa altamente inflamável derivada de gasolina. Ao atingir o solo, essas bombas espalhavam fogo líquido em todas as direções, incendiando instantaneamente casas e quarteirões inteiros. O ataque foi cuidadosamente planejado para criar uma gigantesca tempestade de fogo. À medida que milhares de focos de incêndio se uniam, o calor gerava violentas correntes de convecção. Esses ventos sugavam oxigênio e espalhavam as chamas com enorme velocidade, criando fenômenos semelhantes a tornados de fogo. Embora existam relatos de temperaturas extremamente elevadas, números exatos como 1000 graus Celsius são estimativas difíceis de comprovar com precisão histórica. Ainda assim, o calor atingido foi suficiente para derreter estruturas metálicas, carbonizar corpos e tornar impossível qualquer tentativa organizada de combate às chamas. A operação foi tão devastadora que o brilho do incêndio em Tóquio podia ser visto pelos pilotos dos B-29 a mais de 240 quilômetros de distância. O cenário rapidamente se transformou em um inferno urbano. Ruas inteiras desapareceram em minutos. Muitas pessoas morreram queimadas dentro das próprias casas enquanto dormiam. Milhares tentaram fugir para rios e canais, especialmente o rio Sumida, acreditando que a água ofereceria proteção contra o fogo. Porém, o calor extremo, a fumaça sufocante e o enorme número de pessoas transformaram esses locais em armadilhas mortais. Muitos morreram asfixiados, pisoteados ou cozidos pelo calor intenso ao redor da água.
Relatos posteriores descrevem corpos carbonizados empilhados nas ruas. Pessoas abraçadas umas às outras após morrerem sufocadas. Bairros inteiros reduzidos a cinzas. Ventos tão fortes que arrancavam roupas e derrubavam pessoas. Alguns pilotos americanos relataram que o cheiro de fumaça e carne queimada alcançava os aviões mesmo em altitude relativamente elevada. Há relatos de tripulações utilizando máscaras de oxigênio para amenizar o desconforto, embora nem todos os testemunhos sejam unanimemente confirmados na documentação oficial. As estimativas históricas variam, mas os números mais aceitos indicam cerca de 80.000 a 100.000 mortos em uma única noite. Aproximadamente 100.000 feridos. Mais de 1 milhão de desabrigados. Cerca de 41 km² destruídos. O ataque destruiu aproximadamente 41 km² da cidade, mas a devastação total acumulada dos bombardeios posteriores atingiria parcelas muito maiores da área urbana de Tóquio ao longo de 1945. O ataque teve enorme impacto sobre o Japão. A destruição das pequenas oficinas domésticas desorganizou parte importante da cadeia de produção militar japonesa. Além disso, o governo japonês percebeu que praticamente não possuía meios eficazes para impedir os ataques dos B-29 em grande escala. Após Tóquio, os Estados Unidos ampliaram a campanha incendiária para dezenas de outras cidades japonesas. Mais de 60 cidades seriam bombardeadas nos meses seguintes. Mesmo assim, o governo imperial japonês não se rendeu imediatamente. A rendição só ocorreria após bombardeio atômico de Hiroshima, bombardeio atômico de Nagasaki e a entrada da União Soviética na guerra contra o Japão. A entrada soviética foi um choque estratégico tão grande quanto as bombas atômicas. O Japão esperava que a União Soviética mediasse uma paz negociada. Com a invasão da Manchúria, o Conselho de Guerra japonês percebeu que a resistência era inútil. Poucos dias depois, em 15 de agosto de 1945, o imperador Hirohito anunciou a rendição do Japão. O bombardeio de Tóquio permanece até hoje como um dos maiores debates éticos da história militar moderna. Embora os Estados Unidos tenham argumentado que a região atacada possuía importância industrial para o esforço de guerra japonês, a realidade é que a maioria das vítimas era composta por civis, incluindo idosos, mulheres e crianças. Historiadores discutem até hoje se o ataque pode ser considerado uma necessidade militar extrema ou um exemplo de destruição indiscriminada contra populações civis. O próprio Curtis LeMay teria afirmado anos depois: se tivéssemos perdido a guerra, provavelmente seríamos julgados como criminosos de guerra. A frase se tornou simbólica do debate sobre os limites morais da guerra aérea e da chamada guerra total. O bombardeio de março de 1945 marcou profundamente a memória japonesa e continua sendo um dos episódios mais brutais e destrutivos do século XX. A seguir, registros reais revelam o impacto devastador do pós-bombardeio. Incêndios após os bombardeios em áreas industriais. Registro devastador das consequências imediatas dos bombardeios estratégicos sobre o Japão em 1945. Destroços após o bombardeamento. Vista de Tóquio após bombardeio. Parque Sumida, localizado às margens do rio Sumida, transformado em um imenso cemitério temporário. Habitações de emergência. A mulher e a criança estão em frente a um abrigo improvisado, construído com chapas de metal retorcidas, madeira queimada e restos de entulho recuperados das cinzas. O senhor na imagem é um sobrevivente que compartilha seu relato para ensinar as novas gerações sobre os horrores da guerra e preservar a história do Japão. O objeto de metal que ele segura simboliza a vida cotidiana da época e representa, muitas vezes, a única posse que restou após os incêndios causados pelas bombas de napalm. Ao olharmos para as relíquias e testemunhos de 1945, fica a reflexão se a história está apenas trocando os nomes dos protagonistas. De Estados Unidos e Japão para Estados Unidos e Irã.
enquanto o mundo assiste ao risco de que a devastação do passado se repita sob novas fronteiras. Se você curtiu o vídeo, compartilha com os amigos para ajudar o canal a crescer. E depois, deixa o like, se inscreve e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos.